Hollywood, $60 billion spent in the U.S. on U.S. equipment and ammunition. So this is an extraordinary good news story. All the credit obviously goes to President Trump and his leadership. And no longer, for 77 years, our NATO allies have taken advantage of the United States' strength, but now we're going to be all equally strong. Yeah. O primeiro fio desta teia começa dentro da própria OTAN, onde Washington resolveu finalmente dizer em voz alta aquilo que Trump repete há anos. O embaixador americano Matthew Whitaker afirmou que os aliados passaram décadas aproveitando a força dos Estados Unidos e agora deverão tornar-se militarmente mais fortes. A acusação dos 77 anos é politicamente carregada, mas traduz a nova doutrina americana. Europa deve pagar, produzir armas e assumir parcela maior de sua própria defesa. Convenhamos, depois de décadas vendendo a OTAN como grande família indivisível, Washington descobriu que aparentemente estava bancando o almoço de família sozinho. Elbridge Colby levou a mesma mensagem aos embaixadores da aliança. Os Estados Unidos querem uma defesa convencional da Europa cada vez mais liderada pelos próprios europeus. O Pentágono já prepara pelo menos 4 opções sobre sua presença militar europeia, atualmente na casa de 80 mil soldados, para entregar a Pete Hegseth até 6 de novembro. Isso não significa necessariamente abandono da OTAN, porque Washington continua indispensável em inteligência, comando, logística, defesa antimíssil e dissuasão nuclear. Significa, porém, que aquele confortável sistema em que a Europa discursava sobre autonomia estratégica enquanto o contribuinte americano estacionava divisões no continente está sendo recalculado. E justamente enquanto Washington discute reduzir responsabilidades na Europa, cresce dentro dos próprios serviços americanos a preocupação com uma possível provocação ou operação russa contra território aliado. Foi nesse ambiente que o diretor da CIA, John Ratcliffe, embarcou numa raríssima viagem a Moscou para conversar diretamente com a inteligência russa. Fontes ouvidas pela Reuters afirmaram que Ratcliffe levantou, inclusive, preocupações relacionadas à possibilidade de operações contra a OTAN, embora esse não necessariamente tenha sido o único objetivo da missão. Trump respondeu dizendo acreditar que Putin não atacará a aliança e tratou a viagem como praticamente semi-rotineira, porque aparentemente diretor da CIA, voando secretamente para Moscou, virou reunião de condomínio. O Kremlin reforçou que Ratcliffe não se encontrou com Putin e que o contato permaneceu estritamente no nível dos serviços de inteligência. Temos, portanto, 2 mensagens simultâneas. Publicamente, Washington diz que a Europa precisa caminhar com as próprias pernas. Silenciosamente, Washington mantém a linha direta, com Moscou funcionando. E quando uma superpotência começa a redistribuir responsabilidades enquanto seu chefe de inteligência bate a porta do adversário, alguma coisa importante está mudando na arquitetura de segurança europeia. Ранее Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американскую разведку, что Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Сегодня же издание пишет, что директор ЦРУ мог приехать в Москву ради того, чтобы... O segundo fio aparece em Moscou, onde Dmitry Peskov declarou nesta sexta-feira que as negociações de paz com a Ucrânia estão profundamente paralisadas e que não existem novas ideias sobre a mesa. Segundo o Kremlin, Kiev conhece perfeitamente as exigências russas, mas não aceita discuti-las nos termos apresentados por Moscou. Quando Peskov afirma que a Rússia continuará mantendo uma dinâmica favorável no campo de batalha, ele transforma avanço militar em instrumento explícito de negociação. Em outras palavras, Moscou está dizendo que, se a mesa não entrega aquilo que deseja, pretende tentar melhorar a própria posição antes de voltar para a mesa. Ao mesmo tempo, a Rússia nega que esteja promovendo uma nova escalada, embora ataques de drones, mísseis, balísticos e operações contra a infraestrutura tenham aumentado novamente.
a velha especialidade diplomática aparece dos dois lados. Todo mundo jura estar apenas respondendo, enquanto explosões continuam surgindo centenas de quilômetros atrás da linha de frente. A Grã-Bretanha acrescentou combustível político ao quadro ao ampliar a transferência de tecnologia do Storm Shadow para permitir que a Ucrânia desenvolva mais capacidade doméstica de ataque. Moscou respondeu, ameaçando atingir instalações militares britânicas dentro ou até fora da Ucrânia, caso Londres seja considerada diretamente envolvida em ataques contra território russo. E assim a OTAN, essa organização que adora explicar que não está em guerra com a Rússia, continua fornecendo armas cada vez mais profundas, enquanto Moscou explica educadamente quais instalações aliadas poderiam virar alvos. Sergei Lavrov foi ainda mais direto ao classificar a Grã-Bretanha como o ator ocidental de papel mais negativo no conflito atual. Lavrov também afirmou que apenas militares norte-coreanos estiveram literalmente nas trincheiras ao lado das forças russas, enquanto descreveu o restante do envolvimento estrangeiro como concentrado do lado ucraniano. Ele revelou ainda que Moscou enviou 3 ou 4 consultas recentes a Washington pedindo esclarecimentos sobre novos fornecimentos americanos de armas, dinheiro e inteligência para Kiev. Segundo Lavrov, os Estados Unidos simplesmente não responderam. Aquela sofisticada técnica diplomática conhecida internacionalmente como deixar a mensagem no visualizado. Sobre Ratcliffe, Lavrov limitou-se a dizer que serviços de inteligência trabalham naturalmente em silêncio, recusando-se a transformar a missão secreta numa novela pública. A fotografia estratégica é clara. Oficialmente a paz está congelada. Informalmente, russos e americanos continuam conversando, enquanto o campo de batalha trabalha como a verdadeira mesa de negociação. Це схоже на фільми жахів, знаєте, там, де апокаліпсис. Де розбирають цю штуку. Це у нас таке падає з неба. О, Господи. O terceiro fio mostra uma guerra que já não pode ser compreendida olhando apenas para trincheiras, porque indústria, refinarias, depósitos, centros logísticos e grandes empresas passaram a integrar o duelo. A Ucrânia intensificou ataques contra refinarias russas e estruturas logísticas consideradas úteis à economia e ao esforço de guerra de Moscou. Em Tambov, por exemplo, um ataque destruiu cerca de 100 mil metros quadrados de um grande centro logístico da Wildberries, dentro de uma campanha que já atingiu diversas instalações da empresa. A resposta russa também passou a atingir com frequência crescente infraestrutura industrial, depósitos, redes de distribuição e grandes estabelecimentos dentro da Ucrânia. Somente na nova onda contra Kiev e outras regiões foram danificados armazéns, residências, instalações logísticas e centros de distribuição, enquanto o transporte ferroviário sofreu atrasos significativos. Em Lozova, região de Kharkiv, um drone atingiu um centro empresarial e aproximadamente 40 minutos depois, ocorreu um segundo ataque ao mesmo local, deixando pelo menos 10 feridos. Autoridades ucranianas classificaram o segundo impacto como deliberado e destinado a atingir pessoas que se aproximassem da área após a primeira explosão. Canais russos sugeriram que existiria um detalhe militar por trás do chamado centro empresarial, mas até agora não encontrei comprovação independente que permita afirmar que aquela instalação possuía função militar. Em Kryvyi Rih, 2 armamentos balísticos atingiram uma empresa industrial durante a madrugada de 27 de agosto e pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Fontes russas apontaram a ArcelorMittal Kryvyi Rih como possível alvo,
Porém, a identificação específica da instalação atingida nessa segunda ocorrência permanece sem confirmação oficial. O contexto torna a hipótese relevante porque a própria ArcelorMittal confirmou que sua gigantesca siderúrgica havia sido atingida apenas 11 dias antes, com 2 trabalhadores mortos e 13 funcionários e contratados feridos. Naquele ataque anterior, instalações fundamentais de energia e produção de alto forno foram danificadas, e parte das operações precisou ser interrompida, dando ao impacto uma consequência industrial concreta. Em Pichanka, outra explosão enorme em 25 de agosto produziu detonações secundárias, matou uma pessoa, feriu 11 e destruiu ou danificou dezenas de residências próximas. Dias depois, moradores encontraram fragmentos de munição espalhados pela área e uma mina real chegou a ser recolhida de adolescentes, embora as autoridades ainda não revelem oficialmente o que exatamente explodiu. Essa sequência mostra a transformação econômica da guerra. Quando refinaria, siderúrgica, depósito, centro comercial ou galpão logístico passam a ter possível valor dual, a fronteira entre retaguarda econômica e frente militar fica perigosamente estreita. Британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Крымскую войну в конце XIX века тоже можно вспомнить. В революции британские дипломаты активно наускивали и... O quarto fio é tecnológico, porque a Rússia está acelerando literalmente seus drones e alterando o problema enfrentado pela defesa aérea ucraniana. A inteligência militar da própria Ucrânia confirmou em maio que Moscou começou a empregar operacionalmente o Geran-4, um novo drone de ataque propulsionado por motor a jato. Segundo o serviço ucraniano, o aparelho foi desenvolvido justamente para reduzir a eficácia dos drones interceptadores utilizados contra os Geran mais lentos. Isso significa menos tempo entre detecção, identificação, decisão e disparo, transformando segundos adicionais em recurso militar tão importante quanto o próprio míssil interceptor. Nesta sexta-feira, um drone russo atingiu o hipermercado Epicentro, em Zaporizhzhia, provocando incêndio de aproximadamente 2.000 metros quadrados e deixando 4 pessoas feridas. Canais russos identificaram visualmente o aparelho como Geran-4, mas as autoridades ucranianas confirmaram apenas o ataque por drone e ainda não validaram publicamente aquele modelo específico. Portanto, chamar aquele impacto especificamente de Geran-4 é plausível diante do vídeo e do emprego conhecido do sistema, mas ainda deve ser apresentado como identificação não oficialmente confirmada. E isso ocorre enquanto a Ucrânia relata cada vez mais a presença de drones russos propulsionados a jato nos pacotes de ataque, complicando um sistema defensivo já pressionado pela escassez de interceptadores. 2 dias antes, Zelensky havia visitado justamente a região de Zaporizhzhia, reunindo-se com comandantes e anunciando reforços para setores considerados decisivos na defesa da cidade. O vídeo gravado diante da placa de entrada da cidade viralizou porque um caminhão simplesmente aparece atrás do presidente entre 2 quadros, presente generoso para a fábrica de memes da internet. Uma análise dos metadados mostrou, porém, que houve um corte de montagem no Adobe Premiere e que toda a imagem muda simultaneamente, sem evidência técnica de cenário falso ou vídeo produzido por inteligência artificial. Então podemos rir do editor ucraniano que conseguiu fazer um caminhão dar respawn como videogame, mas não transformar um corte mal escondido em prova de que Zelensky nunca esteve em Zaporizhzhia. A visita em si foi documentada por veículos locais e envolveu comandantes das forças ucranianas responsáveis por diferentes setores da frente.
A ironia estratégica é que, enquanto Kiev tentava projetar imagem de controle e reforço da região, Zaporizhzhia voltava poucas horas depois ao noticiário por causa de drones russos atravessando aquela mesma defesa. Essa é a guerra de 2026. Propaganda precisa trabalhar em segundos, drones chegam mais rápido e qualquer falha, seja militar ou de edição de vídeo, imediatamente vira munição para o adversário. I now know that we have proposals from over 30 countries, including European countries and North American countries, as well as the Middle East and other regions of the world, proposals to cooperate. The world is developing rapidly, exchanging ideas and knowledge. O quinto fio nos leva ao Oriente Médio, onde a disputa Israel-Turquia está deixando de ser simplesmente verbal e começando a adquirir geografia militar concreta. Netanyahu declarou que criou uma zona de segurança na Síria justamente para impedir aquilo que chamou de eventual invasão jihadista proveniente do território sírio. Sobre a presença turca, foi ainda mais preciso. Turquia pode estar no norte, mas Israel não pretende aceitar que forças turcas avancem para o sul. Netanyahu afirmou que essa mensagem foi transmitida aos turcos, aos sírios, aos americanos e por outros canais antes de Israel decidir empregar aquilo que chamou de meios cinéticos. A referência coincide com o ataque israelense à base aérea de Abu al-Duhur, realizado sob a justificativa de impedir um possível estabelecimento militar turco naquele ponto. O enviado americano Tom Barrack contestou a avaliação israelense e afirmou que não havia evidência de uma implantação turca iminente, mostrando que nem Washington comprou automaticamente toda a justificativa. E aqui mora um problema deliciosamente desconfortável para a arquitetura ocidental. Turquia continua sendo membro da OTAN e Israel permanece um dos aliados estratégicos mais próximos dos Estados Unidos. Ou seja, Washington gostaria que todo mundo segurasse as mãos pela estabilidade regional, enquanto dois de seus parceiros discutem exatamente onde um pode posicionar soldados sem o outro bombardear a pista. Netanyahu resumiu sua leitura do momento dizendo que uma potência cai, outra sobe, mas que a potência que precisa subir acima de todas é Israel. Ele também afirmou não buscar confronto com Turquia, porém acrescentou que Israel precisa construir capacidades superiores às de seus inimigos, porque intenções políticas podem mudar rapidamente. Isso é praticamente a definição de uma doutrina de superioridade permanente. Não basta acreditar que Ankara não deseja guerra hoje. Israel quer possuir capacidade para responder caso Ankara pense diferente amanhã. Netanyahu também rejeitou a ideia de que sua estratégia seja dirigida contra o Islã, afirmando que não destruiu e não pretende destruir a religião muçulmana. Essa frase funciona como uma barreira política importante porque Israel tenta separar sua disputa com Hamas, Irã e grupos islamistas de uma confrontação declarada com todo o mundo muçulmano. Mas essa barreira fica cada vez mais difícil de administrar conforme Israel amplia operações dentro da Síria e desenha linhas vermelhas diante de uma Turquia militarmente muito mais presente. Estamos, portanto, diante de uma Síria transformada em tabuleiro onde Damasco governa, Ankara avança, Israel patrulha linhas vermelhas e Washington tenta impedir que seus próprios parceiros descubram quem é mais forte pela maneira tradicional. אולי הסכם המתגבש, אבל מסתבר שגם טורקיה בתמונה לפני כמה ימים, התקיפה הישראלית בצפון סוריה, והאיום הטורקי, אנחנו לא ניסוג מהגנת סוריה. האם אנחנו לקראת עימות מול טורקיה? אני לא מחפש עימותים, אבל אני יודע... O sexto fio fecha a teia no Estreito de Hormuz, onde Trump declarou ao Axios que essa coisa está aberta.
e classificou a resposta iraniana como muito moderada. Só existe um pequeno detalhe inconveniente para a fanfarra de vitória americana. Dados da Kepler registraram apenas 7 navios de commodities atravessando Hormuz na quinta-feira, contra a média recente de 15. Então, na Casa Branca, o estreito já está praticamente resolvido. No mundo dos armadores, seguradoras e petroleiros, aparentemente esqueceram de receber o memorando. O problema importa porque Washington está tentando simultaneamente estabilizar Hormuz, pressionar o Irã, sustentar Israel, administrar a OTAN e continuar acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Netanyahu, por sua vez, deixa claro que sua visão para Gaza também está longe de significar simples retorno à situação anterior à guerra. Ele afirma que Israel não abandonará Gaza, que não haverá reconstrução antes do desmantelamento do Hamas e da desmilitarização do território, e que Israel conservará liberdade para realizar novos ataques. Netanyahu também sustenta que a libertação dos reféns deveria ser obtida por meio de pressão militar e rejeita frontalmente a criação de um Estado palestino, chegando a dizer que estabelecer esse Estado significaria colocar Israel em risco existencial. Ao mesmo tempo, reforça Israel como Estado-nação judaico e convida judeus atingidos por novas ondas de antissemitismo no exterior a imigrarem para o país. Mas talvez a declaração mais reveladora sobre o futuro esteja fora de Gaza. Netanyahu promete transformar Israel na terceira grande potência mundial em inteligência artificial, atrás apenas de Estados Unidos e China. Ele também quer transformar o país numa potência industrial de munições e armamentos, citando Índia e Alemanha entre mercados interessados na indústria israelense. E aqui precisamos corrigir qualquer manchete apressada. Os 400 bilhões anunciados são 400 bilhões de shekels, aproximadamente 130 bilhões de dólares, distribuídos ao longo de mais de uma década. Parte do projeto prevê ampliar linhas domésticas de produção de munições, aeronaves e sistemas militares, enquanto Netanyahu fala inclusive em proteger capacidades estratégicas no subterrâneo. O Banco de Israel já advertiu que uma expansão desse tamanho exige explicar de onde virá o dinheiro, porque nem superpotência militar escapa da desagradável invenção chamada orçamento público. Agora una todos os fios. IUA, transferindo mais responsabilidade para a OTAN, Rússia pressionando a Ucrânia, CIA, negociando em Moscou, Israel buscando supremacia regional, Turquia avançando na Síria e Hormuz ainda funcionando abaixo da normalidade. A teia inteira aponta para uma mesma conclusão. O sistema internacional está ficando mais militarizado, mais fragmentado e muito menos interessado em esperar pela diplomacia antes de construir capacidade para a próxima confrontação.